Amados, hoje eu vou compartilhar com os irmãos, e é um formato um pouquinho diferente, porque normalmente nós estamos acostumados com o formato expositivo da palavra. Normalmente é dado pelos mestres, onde eles vão ali, versículo por versículo, trazendo um ensino sobre a palavra. Hoje é um compartilhar. Eu vou falar com os irmãos algumas coisas que o Senhor tem falado comigo. E aí nós vamos imaginar aqui uma grande mesa, tá? Vai ter o pão de queijo da Cléo, o bolinho da Flávia, da Ceci, né? Onde nós vamos sentar e nós vamos conversar sobre os assuntos do Senhor, né? Então, se você tiver um versículo que você lembrou e quer ainda compartilhar, que faz parte daquilo que nós estamos conversando, pode levantar a mão, pode acrescentar e vai ser um tempo muito rico aqui. Amém? Eu brinco sempre, se tiver alguma dúvida pode perguntar, nós temos os presbíteros aqui para responder, né? Então vamos orar ao Senhor pedindo que o Senhor nos conduza nesse tempo. Amém? Senhor, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos proporcionou aqui. Se nós pudermos olhar para a mesa do Senhor e contemplar a Tua obra, Senhor. Muito obrigado. Foi um tempo precioso. Nós pedimos aqui que o Senhor continue nos conduzindo. Conduz-nos, Senhor, tanto para ouvir quanto para falar. Conduza as nossas emoções, conduza os nossos sentimentos, as nossas intenções, para que nós possamos, Senhor, entregar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós pedimos que seja um tempo agradável a Ti, Senhor, e que o Senhor possa nos guardar, para que nós possamos falar aquilo que está no Teu coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Antes de começar, eu queria fazer um combinado com os irmãos. O primeiro combinado é, vocês não vão aceitar nada do que eu falar, mas também não vai rejeitar nada do que eu falar. Mas como assim, Rafa? Como assim, Marco? A palavra fala que os judeus de uma cidade específica, vocês vão lembrar qual que é, eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra e o que eles faziam? Conferiam nas escrituras se isso era daquele jeito mesmo. E por causa disso, muitos creram. Então nós podemos ter duas atitudes quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Nós podemos ter o que eu chamo de soberba religiosa. Eu já sei, eu já estudei, não preciso mais saber sobre isso, nem sei quem é esse fulano, não vou ouvi-lo. Ou, como diz as escrituras, ter uma atitude nobre. Eu vou pegar a palavra e ir para as escrituras. O termo cristão disso é ruminar. Nós vamos ruminar. Então o que eu espero dos irmãos é que, se porventura alguém falar, às vezes o teu Samuel compartilha, Natal que estão mais à frente, você vai pegar essa palavra e ir até as escrituras. Senhor, é assim mesmo? Senhor, o que ele está falando aqui? Isso encaixa na minha realidade? Como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? É isso que nós precisamos fazer. Porque senão nós vamos insurgir no erro de ouvir domingo após domingo e nós saímos daqui e o que acontece? Esquece. Eu gosto de fazer uma pergunta. Eu pergunto, quem foi... Aqui vai ficar fácil, né? Porque o Samuel costuma pregar todo domingo. Mas você se recorda qual foi o assunto? Sobre o que ele falou? Quais foram os textos utilizados? Às vezes a gente se perde. Por quê? Porque a gente não gasta esse tempo ruminando. Então, o primeiro combinado é isso. Não aceite, não rejeite, mas vai até as escrituras. Segundo combinado é tentar focar nos princípios. Porque às vezes a gente fala alguma coisa voltada a uma realidade e aí você fala, não, isso não se aplica a mim. Não tem como eu fazer isso. Mas tem um princípio ali que é eterno. Então foca nos princípios daquilo que a gente vai falar, tá? Então o nosso assunto de hoje eu vou compartilhar sobre pedra no rim. Eu amo essas expressões, né? Pedra no rim, Rafael, pedra no rim. O que pedra no rim tem a ver com o Senhor? Primeiro princípio, tudo tem a ver com o Senhor. Todas as situações da nossa vida o Senhor utiliza para nos ensinar, para nos moldar, para nos transformar. Então eu não sei se hoje você está numa situação de abundância ou de escassez, uma situação de boa saúde ou de doença. Mas seja qual for a situação, o Senhor tem algo a te ensinar. E nós precisamos estar atentos. Então vamos lá em Provérbios 3. Provérbios, capítulo 3.
versos 5 e 6. Beto, lê pra gente com aquela voz. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te escribas do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Então, quando a gente está na situação, e ainda quando é situação assim bem difícil, é muito complicado reconhecer o Senhor. Porque a gente está focado na situação, naquela dor, e aí a gente esquece de olhar o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer falar comigo, por que eu estou vivendo isso. A gente está querendo, ô Senhor, me livra dessa situação. E você pode pedir isso, sim ou não? Sim, com certeza, o Senhor falou que você pode. E peça mesmo, porque o Senhor é misericordioso, Ele nos livra de situações. Mas também você deve pedir, Senhor, o que eu preciso aprender? Porque um irmão falou essa frase, eu achei muito rica. Ele falou assim: a intensidade da prova e a constância dela revela aquilo que você precisa aprender. Então, a intensidade da prova e a frequência. Você já viu situações que você sempre está voltando? Sempre acontece de novo a mesma coisa e sempre está acontecendo. Senhor, mas o que eu deixei de aprender aqui? Por que eu estou passando de novo a mesma situação? Então nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E aí eu tive 4 crises de rins, de cólica renal. Alguém já teve cólica renal aqui? As irmãs vão me entender, as irmãs que já tiveram parto natural. Dói demais, irmãos. É doloroso, você não consegue pensar direito, você rola para um lado, rola para o outro. E é impressionante, porque é uma coisinha de 2 milímetros, 3 milímetros que te derruba. Quando você está na crise, você não consegue pensar. É horrível. E você só clama, Senhor, me livra disso. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso da sua ajuda, Senhor, me livra. Eu não consigo mais, Senhor. E aquela lereia. Estava eu na minha 4ª crise perguntando, Senhor, de novo? O que eu deixei de aprender, Senhor? Eu quero aprender logo para não ter que passar outra vez por essa situação. E o Senhor falou comigo algumas coisas que hoje eu quero dividir com os irmãos. O texto que vai guiar nosso pensamento é Provérbios 25, verso 11, 12 e 13. Aí eu queria pedir ao meu querido amado irmão Euler, com essa voz de locutor. Está sem óculos, eu não acredito nisso. Tinha que ser com a sua voz. Agora, quem tem uma voz parecida? André, levanta aí pausadamente para que nós possamos aqui entender esses versos 11, 12 e 13 do capítulo 25 de Provérbios. Bastante ouro com enfeite de prata é a palavra de Deus. Anel de ouro com lacuna é a censura do sábio, o valor de patrimônio. Como o cobertor da terra de seio é o mensageiro fiel para quem envia. Ele reconforta a vida do seu Senhor. Amém. Obrigado. Então vamos ao primeiro verso. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Irmãos, quando eu estava naquela cólica de rins, ou quando eu já estava medicado, qual que vocês acham que foi a frase que eu mais ouvi dos irmãos, dos amigos, tudo? Como? Bebe água. Rafael, você tem que beber água. Bebe água que desce. Bebe água, Rafael. Rafael, você não está bebendo água. Rafael de Deus. Está vendo? De novo. Você não bebe água. E você sabia que quando você está numa cólica de rins, você não pode beber água? Ó, nós temos um médico aqui. O que acontece? Se a pedra tampou o canal ali em cima no seu rim, você beber muita água, o seu rim vai inchar. E se ele ficar nessa condição por muito tempo, ele pode trazer dano. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir ao médico e identificar o tamanho da pedra e aonde ela está. E aí sim beber água. Por que eu estou contando isso? Porque muitas das vezes nós conhecemos os textos bíblicos, mas nós não aplicamos o texto bíblico no tempo certo. É correto falar para beber água, sim ou não? Sim, mas não na hora da cólica, mas para prevenir a pedra.
Conseguiram compreender? Então tem alguns textos que nós vamos aplicar para ensino e tem alguns textos que nós vamos aplicar para repreensão. Vai ter alguns textos que nós vamos aplicar para consolo. E nós precisamos estar atentos, não é porque nós sabemos um texto, mas qual que é a condição do ouvinte? Porque a palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Existe um tempo e um modo de falar. Vocês conhecem o conceito de efetivo, eficiente e eficaz? Efetivo é fazer certinho uma coisa. Então vamos supor que nós estamos cortando uma árvore. Então se amolou o machado, pegou o melhor serrote, está usando a melhor técnica e quando você derrubou a árvore, o seu supervisor olha para você e fala assim, você cortou a árvore errada. Então você foi efetivo, mas você não foi eficiente. Para ser eficiente, você tem que cortar certinho, da maneira certa, a árvore certa. E ser eficaz é cortar certinho a árvore certa e aquilo que o seu Senhor mandou fazer. Então, nem sempre quando você sabe os textos, eles devem ser falados de qualquer maneira. Nós precisamos entender qual que é a posição, qual que é o contexto do nosso ouvinte. Porque saber o texto e aplicá-lo assim, eu chamo isso de pitaco, né? Às vezes os irmãos falam algumas coisas conosco, a gente vai dar um pitaco, né, Pri? A Bíblia diz assim, 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 assim. Mas a gente não percebe que talvez aquela situação para o irmão é muito importante. E para nós a gente vai sair daqui, a gente não vai nem lembrar, não é verdade? Nós usamos a palavra no momento errado e da forma errada. Vocês acham que vai dar resultado essa palavra? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós vamos ver isso aqui na frente com o repreensor, sabe? Pode ser que essa palavra não tenha caído no tempo certo. Aí o que eu sugiro que os irmãos façam? Igual Maria, pega a palavra e guarda no seu coração. Vamos ouvir. Mas nós, como aqueles... O Edgar está aqui? Não, né? Na salinha. O Edgar tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, palavras são sementes. Tudo que nós falamos aos nossos irmãos, nós estamos plantando. E o que você está plantando na vida dos nossos irmãos? Ou o que você está plantando na vida da sua família? Como que você está plantando? Porque a palavra é dita no tempo certo, da forma certa. Existem palavras que foram dadas por uma geração. Então nós pais, muitas das vezes nós não compreendemos isso. Nós não percebemos que existem coisas que é falada para um tempo específico e existem coisas que são faladas para outro tempo. O Sam está me olhando muito concentradamente. Sam, pergunta aqui para todos então, na verdade. Vocês acreditam que o Senhor possa falar alguma coisa para uma geração e falar outra coisa para outra geração? Quem acredita que sim? Levante a mão. Ok? 3 pessoas? Então, 4. E quem nunca pensou nisso? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente tem que saber de tudo, não precisa não. Então, irmão, nunca pensei... Obrigado, meu amado. Nunca pensei sobre isso. Olhando as Escrituras, eu percebo que o Senhor tem princípios que são irrevogáveis, são eternos. Princípios são eternos. Desde Gênesis até Apocalipse você vai ver o mesmo princípio. Mas o formato muda a cada geração. Como assim, Rafa? Vamos pôr aqui o falar de Deus. Lá no Jardim do Éden, como que a Bíblia relata que Deus falou com o homem? Deus estava andando no jardim, foi lá conversar com o homem, repreendê-lo. Lá no deserto, o povo no deserto, o que o Senhor instruiu? O tabernáculo. Mais para frente, em Jerusalém, o Senhor construiu o templo. Mais para frente, Hebreus fala que o Senhor, agora Deus fala, ele falava pelos profetas e depois fala pelo Filho. E hoje, como que o Senhor fala? Através do Espírito em nós. Vocês conseguiram perceber o princípio? O princípio é, Deus fala com o seu povo. Mas o formato, a forma muda. Então, muitas das vezes nós, agarrados no formato, impedimos o falar de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso.
Às vezes o irmão fala assim, não, Deus me falou isso. Aí ele fala, não, Deus não fala desse jeito. Mas a gente nem gastou nem um segundo de oração para entender se o Senhor realmente falou aquilo com o irmão. E aí a gente já está impedindo falar. Às vezes o irmão ficou 1 ano orando, 1 ano dedicando. E você, por um pitaco, fala, não, Deus não fala assim não, porque Deus não fala assim comigo. E nós impedimos. Tem um texto que é muito forte, eu não sei se eu vou lembrá-lo. Ele fala dos escribas e fariseus. Você se lembra quando o Senhor vai repreender um capítulo inteiro assim, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós. E geralmente a gente lê esses textos, a gente já pensa em tal irmão, né? Aí tá vendo fulano, tem que ler isso aqui, ó. Acho que isso aqui é para ciclana, né, Betânia? Você leu isso aqui? Não? Tem que ler isso aqui. Mas a gente nunca se posiciona, Senhor, será que eu estou tendo essa atitude? Será que eu estou sendo um desses homens que estão impedindo o falar do Senhor? E um dos textos ele fala assim, que os escribas e fariseus estavam impedindo as pessoas a entrar no reino, eles não entravam e impediam as pessoas a entrar no reino. Então isso é algo muito sério, que às vezes com as nossas palavras nós estamos impedindo o caminhar dos irmãos. Então sempre que houver uma situação, considera antes de falar, Senhor, o que eu posso falar aqui? O que vai caber dentro da situação desse irmão? O que eu posso entregar para esse irmão que vai gerar vida? Por que eu falo de questão de contexto? Dentro da teologia tem um estudo que chama hermenêutica, onde você estuda a palavra de acordo com o seu contexto histórico, com o seu contexto cultural, e a aplicação da palavra também deve ser assim. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa relativizar a palavra. Não, isso não é bem assim, não é isso. A palavra de Deus é a verdade. Eu não creio que contém a verdade, eu creio que ela é a verdade. Essas escrituras que chegaram a nós nesse formato é a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz. E nós precisamos ter sabedoria para aplicá-la. E esse é o ponto aqui, que no tempo certo, da forma certa, nós iremos produzir vida. Ah, Joel está aqui, ele gosta muito desse versículo, Joel. O poder da... Pode falar. Não, vai lembrar não. Da vida e da morte está onde? Na língua. Você tanto pode produzir vida, quanto pode matar. Então, como está sendo o nosso proceder ao falar? Vamos continuar. Nós precisamos tratar coisas diferentes como coisas diferentes. Alemar, vem cá, por favor. Recurso visual. Nosso irmão Alemar, caminha conosco há tanto tempo, ele é parecido comigo? Essa foi fácil, né? Em temperamento, talvez, né? Talvez. Nós é mais bruto, assim, nós é mais bravo, assim. Mas nós somos completamente diferentes. Nem a nossa digital é igual. Nosso DNA é diferente. Deus nos fez assim. Então, quando você falar com o Alemar, você vai falar de um jeito, correto? E quando você falar comigo, de outro jeito. É a mesma palavra? Sim, é a palavra de Deus. Mas na realidade do Alemar, no tempo de caminhada, é completamente diferente do meu tempo de caminhada, daquilo que são as minhas experiências com o Senhor. Então não adianta entregar, não, porque eu já sei, eu já estudei esse texto, aí eu vou falar com o Alemar exatamente como eu falei com o Rafael. Sabe a probabilidade de funcionar? Muito baixa. Funciona pela graça e misericórdia de Deus. Porque às vezes nós não temos essa sabedoria de tratar coisas diferentes como coisas diferentes. Parece óbvio, não é? Mas não é. Uma coisa que é óbvio para mim não é óbvio para você. E às vezes a gente tem situações, por exemplo, no ministério, que eu ouço alguns irmãos com muita dificuldade, né? E fala assim, mas por que fulano não faz isso, gente? Mas tem que fazer aquilo, não está claro que isso é o básico a se fazer. Aí você pergunta, você falou com ele? Não, mas você já tinha que saber isso, 30 anos de crente. O que é óbvio para mim, não é óbvio para você. Então a gente precisa ter uma comunicação. Se eu espero algo da minha esposa, dos meus filhos, eu preciso comunicar isso, né? Eles não têm uma bola de cristal, uma revelação, Bernardo quer que eu fale isso. Não tem como.
A gente precisa se relacionar, precisa conversar e sabendo a realidade de cada um. Uma palavra que eu dou para o Samuel, que tem 72 anos de cristão, para um novo convertido, é completamente diferente. Eu não posso esperar que um novo convertido tenha a mesma maturidade do que um irmão que tem muitos anos. Não funciona, irmãos. Nós precisamos saber que a palavra tem um jeito certo de ser entregada. Então vamos ao próximo versículo. Diz: como pendentes e joias de ouro puro, lembrando que nós estamos em Provérbios 25, versículo 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Quero fazer uma pergunta aqui, vamos ver quem que vai nos... Cadê a Betânia? A Betânia está lá em cima com os adolescentes? Tinha pensado nela. Tá? Pri, Priscila, sim. O que é exortação para você? Todos nós temos esse conceito de exortação, certo? Exortar é chamar atenção, admoestar com respeito a algum tema. Mas vocês sabiam que a palavra não fala isso? A palavra aqui do grego é a mesma raiz para paracleto. Vocês lembram quando ela foi utilizada? Para se referir ao Espírito, o Consolador. É a mesma raiz. O significado da palavra exortação, e Pri eu também tinha esse conceito, e também se aplica a esse conceito, mas o significado real dessa palavra é chamar para perto. Quando eu vou exortar alguém, eu vou chamar para perto. Por isso que ele fala aqui que o sábio repreensor. Aqui são dois públicos, o sábio repreensor e o ouvinte atento. E aí eu vou citar aqui, há muitos anos atrás, Paulo Henrique me ensinou uma coisa assim, fantástica. Ele disse assim para mim, aquelas frases do Paulinho, né? A sabedoria não está só na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve. Vou repetir. A sabedoria não está só na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve. É necessário ter sabedoria para falar, mas também para ouvir. O sábio repreensor, ele tem princípios que regem essa repreensão. Também na teologia a gente tem a lei da primeira menção, onde ali vai ensinar o princípio com respeito a esse tema. Qual que foi a primeira vez que houve uma repreensão na Bíblia? Oi? Gênesis 3. Gênesis 3, no Éden. Vamos lá? Aqui, esse texto é muito lindo, irmãos. Se nós lermos com cuidado, nós vamos ver aqui princípios bastante interessantes. Vamos então, houve a queda do homem. Aí no verso 8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus. Aonde que o Senhor Deus estava? Andando no jardim. Que andava no jardim. Quando soprava o vento suave da tarde, ou na viração do dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou. Então aqui duas coisas que eu destaco. A primeira coisa, você já viu, todo mundo já passou por isso. Você vem na reunião, lá em Aparecida tinha muito isso, um irmão que eu chegava assim, às vezes eu vinha para Patos, ficava um final de semana sem reunir. Quando eu chegava eu falava assim, ué, você está de férias? Você não está congregando mais não? Meu irmão, foi um final de semana. Eu falei, achei que você estava de férias, que bom que acabou, né? Voltou. Vocês já passaram por isso? Situações assim que, às vezes, sei lá, vou citar aqui, uma irmã está com uma roupa curta, aí vem uma outra irmã assim, nossa, está faltando um pano, não. Vocês já viram isso? E outras situações. Irmãos, entenda que o sábio repreensor, ele precisa entender o contexto que aquele irmão está vivendo. Quando eu estava vindo nas reuniões, quem sabia aqui que eu estava com a pedra no rim? Não, antes da crise, né? Antes da crise, você sabia que eu tinha uma pedra no rim? Não tinha como imaginar. Mas tinha uma pessoa que sabia.
Ou tinha uma boa ideia. Quem que vocês acham que era? A minha esposa. Por que ela sabia? Porque ela anda comigo. Ela estava pertinho. Então ela acordava e falava: bem, separei uma garrafinha para você levar água. Bem, você já tomou água hoje? Toma lá, vai lá, toma um copinho d'água, vou trazer para você. Quando eu trabalhava em casa, ela trazia o copinho e a garrafinha para eu tomar. Betânia outro dia falou que minha garrafinha estava dando até lodo, né? Que eu não mexia na água. Mas isso eu quero observar com os irmãos, que é impossível nós sentarmos aqui. Impossível não, desculpa. Pode ser que você tenha um discernimento espiritual assim super elevado, ou o Senhor te revelar mesmo, se olhar para um irmão e falar assim: não, esse irmão está com problema X ou Y. Mas fora isso, é muito difícil você olhar para um irmão com 2 horas de reunião aos domingos e falar: não, Fernando está bem, está congregando, está automaticamente, né? Família está bem, saúde está bem. É impossível, irmãos, com o olhar natural, identificar isso. Então, para repreender alguém, é necessário você fazer o quê? Caminhar junto. Deus foi até o jardim, isso é tão lindo. Ele não chegou lá do céu e falou assim: Adão, o que você fez, meu filho? Não, ele andou pelo jardim. Ali no termo no hebraico, na viração do dia, é um vento frio. Então imagina que naquele dia, a atmosfera estava tão pesada ali naquela viração do dia, que Deus foi lá e falou: não, eu vou conversar com os meus filhos. E a segunda coisa que ele fez foi o quê? Chamou. Então, irmãos, não dá para dar pitaco e falar assim: não, Alemar, pelo amor de Deus, isso não vai funcionar com o Alemar. A única coisa que vai gerar dele é uma repulsa comigo. Mas se eu caminho com o Alemar, vem cá, eu estou achando que está meio diferente isso aqui, vem caminhar comigo. O Alemar vai ter uma visão de mim, do meu proceder, e falar: uai, as coisas podem ser diferentes. E aí quando eu falar com ele, ele fala: não, eu conheço o Rafael. Por isso que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Não é nossa realidade pastoreio de ovelhas, mas o pastor, ele passava o dia inteiro com as ovelhas. Então você já viu as ovelhinhas, que é bonitinho, quando o pastor chega perto assim, dá o comando, elas vem caminhando assim, porque elas conhecem. Agora chega alguém diferente, até com vaca acontece isso, né? Se você chega no curral, o peão que tem costume, elas chegam pertinho. Você chega que é diferente, elas ficam todas ariscas assim. Esse comportamento é assim também. O sábio repreensor, ele não pode só dar um pitaco, ele tem que se desgastar. Tinha um irmão, um presbítero lá em Aparecida, que ele falava muito isso comigo. Quando eu tinha um texto que ele discordava, ou ele pensava de uma outra maneira, ele chegava para mim depois da reunião e falou: Rafael, precisamos nos desgastar mais. Aí ele me ligava durante a semana: vem orar comigo aqui. Aí a gente ia para o escritório, ele ia orar, e ele ia conversar sobre. Normalmente não chegávamos a um consenso, mas nós caminhávamos juntos. Quando acontecia um problema comigo, o que acontecia? Eu conheço o irmão. Eu chegava para ele: irmão, está acontecendo isso, como que você vê? Mesmo discordando em questões teológicas. Mas eu conheci o coração do irmão. O sábio repreensor, ele chama para perto. Ele gasta energia com aquele irmão, ele se desgasta. Então não é só chegar e chamar a atenção, mas eu realmente me importo. Quando eu citei a questão, por exemplo, uma coisa aqui que eu tenho muita dificuldade, confesso: chegar atrasado na reunião. Me mata. Mas isso é uma questão do meu. Eu sempre fui criado, meus pais eram muito ativos, então a gente sempre tinha que chegar muito cedo, sempre saía depois, então é uma questão minha. E aí quando vai os irmãos assim, eu falei: gente, mas como é que pode? E tinha um irmão lá em Aparecida, que ele tocava conosco no louvor. Aí a gente chegava mais cedo para organizar instrumentos, ele sempre chegava no horário da reunião, e já ia ligando, e eu aquela leré, e eu falei: gente, você me dá graça, porque, pelo amor de Deus. Aí eu chamei ele no final da reunião, sem sabedoria nenhuma: irmão, o irmão precisa chegar mais cedo na reunião, né? Ele precisa montar os instrumentos, atrapalha muito. O que eu estava falando estava certo? Sim ou não? Sim, mas aplicado fora do contexto do irmão. O irmão ouviu com a graça tudo que eu falei e falou assim comigo: irmão, desculpa, eu posso até tentar, mas meu pai está doente e toda manhã.
Eu vou lá fazer café para ele. A palavra certa aplicada fora do contexto. Eu percebo hoje que eu não gastei tempo com esse irmão, porque eu sabia da necessidade dele. Eu vou falar, ele teve graça para me repreender. Ele não precisou brigar comigo. Ele foi manso, ele teve um ouvido atento. Ele até falou que ia conseguir, mas vou me esforçar para chegar mais cedo. Mas como é que eu falo para esse irmão? Irmão, não vai cuidar do seu pai porque tem um serviço a ser feito. Não, irmão, pode deixar que a gente monta tudo, na hora que você chegar já vai estar montadinho. Nós precisamos ter um discernimento espiritual. Não é só saber os textos e tentar aplicar a qualquer vida. Nós precisamos gastar tempo. O nosso formato de reunir às vezes não permite isso, né? Porque a cidade é muito grande, é uma correria no trabalho, a gente não consegue ver os irmãos, mas nós precisamos nos dedicar. Cada um tem um contexto, uma realidade, né, de vida. Mas meu pai tem uma frase que eu gosto, ele fala assim, uma pessoa vale mais que 25 centavos. Não deu para ir? Faz uma ligação. Né? Lembra do irmão. Gasta tempo orando, é importantíssimo mesmo, esse tempo de dedicação e oração, porque a oração nos muda. Quando eu começo a orar pela nossa irmã, aquilo muda a minha concepção com respeito a essa irmã, a necessidade dela. Sim, o que eu posso fazer para suprir? Ontem o irmão Beto compartilhou sobre isso, sobre o amor. Nós precisamos ser sábios, repreensores, mas é necessário, para repreender, se relacionar. Eu pedi autorização ao irmão que me falou isso. Por que eu quero citar isso? Porque às vezes nós achamos que relacionamos. Eu compartilhei com os adolescentes aqui alguns meses atrás, e no final, sobrou um tempinho, eu fui falar da minha experiência com a minha mãe, o falecimento da minha mãe, que foi muito importante passar os últimos dias com ela. E a gente teve um tempo muito, muito gostoso juntos. E eu falei, então aproveita, irmãos. Fala com o pai de vocês que vocês amam demais, abraça, aperta, escuta. Mesmo se vocês falarem de forma brava ou branda, escuta o que eles têm a dizer. E aí falei com eles, foi muito bom. Na hora de descer, um jovem parou do meu lado e falou assim, eu não consigo. Eu disse, o quê? Ele falou, não consegui falar para o meu pai que eu amo. Ele nunca falou para o pai dele. E dias depois, pensando, eu falei assim, mas gente, mãozinho top, serve a igreja, dedicado na palavra. O pai dele é excepcional, um cara fantástico. E onde se perdeu o relacionamento da ponta do filho não conseguir falar para o pai, pai, eu te amo. Se isso acontece nas famílias, ainda mais no nosso meio, onde a gente se vê tão pouco, que aí é tão fácil, né, Miriam? Ah, te amo, minha irmã Miriam. Eu não sei nada da vida da irmã Miriam. O que está acontecendo com a irmã Miriam? Com os filhos? O que está acontecendo com a sua casa? Será que eu me importo o suficiente para me desgastar a conhecer os irmãos? A viver essa expressão de unidade? Ou vocês acham que, quando Hebreus relata, não deixeis de congregar, é só isso aqui, onde nós nos reunimos nas reuniões da igreja? Não é, irmão. Congregar é estar juntos. Quando você falava para um judeu congregação, isso para um judeu era muito forte, porque era a realidade da congregação de Israel. Era um povo que ali no deserto, eles faziam as coisas juntos. Você vai ver isso replicado em Atos 2. Ali, quando falava que eles dividiam os bens, tem um princípio. Ah, agora eu vou vender tudo e doar. Não é só isso, não, irmãos. Ele está dizendo que tinha um princípio onde os irmãos olhavam a necessidade e falavam, não, eu tenho, está aqui. Qual é a sua necessidade? Ela pode ser física, emocional, espiritual. Mas eu, como um sábio repreensor, eu preciso me dedicar aos irmãos. Para quê? Para que o ouvinte atento, lá, Provérbios 25, vamos voltar. Essa palavra que eu dei ao ouvinte atento gere vida e transformação.
Citei a questão da família. Eu tenho uma filha pequenininha, a Tisa e o Noah. A Tisa ela é bem sagaz na fala, né? Vocês conhecem a Tisa, né? Ela é uma pessoinha que, na hora de perguntar, na hora de falar, ela é bem transparente. E eu falei, Senhor, essa menina na adolescência eu vou precisar ter a manha. Se você fizer tudo certinho, a adolescência já é difícil, né? Se você fizer errado, então, eu vou petecar o trem todo. E eu comecei a observar como é que alguns irmãos que eram referência para mim tratavam os filhos, para entender pontos positivos e pontos negativos. E dentro dessa observação, em várias assembleias, me surgiu essa frase que eu quero compartilhar com os irmãos. Dureza não produz santidade. Repetir. Dureza não produz santidade. Não confunda dureza com firmeza. Por muitas vezes você vai precisar ser firme, mas não duro. O duro é aquela pessoa obstinada. Aquela pessoa que ou é do meu jeito ou não é. Ou não, na verdade, nem existe outro jeito. É o meu jeito. Eu que sei o jeito que tem que ser. E se não for assim, não é. Sabe o que isso gerou na vida dos filhos desses irmãos, daqueles que eram duros? Perda. Esses pais perderam os filhos. Por quê? Porque eles não conseguiram gerar relacionamento. O filho, quando cometia algo errado, a última pessoa que ele apresentava era quem? O pai. Porque se eu chegar para o meu pai, a última coisa que eu vou ter é compreensão. A última coisa que eu vou ter do meu pai é uma palavra de sabedoria. Ele vai me arrebentar todo. Ou da minha mãe, vice-versa. Os pais não estão conseguindo gerar nos filhos relacionamento, conversar. E relacionamento, irmão, não é das coisas que eu gosto, né? Porque a gente geralmente é assim, né? Aí a Tisa que há algum tempo comigo, não, vem cá aqui com o papai. Ela não quer as coisas que eu faço. Ela quer que eu sente lá e vá brincar de boneca com ela. E você pode gastar 1 hora, assim, o dia inteirinho. Você fala, filho, agora o papai cansou, senta um pouquinho. Ela fala, nossa, pai, você não fica comigo. Não é? Nós precisamos gerar relacionamento com os nossos filhos. Como que o Senhor resolveu o problema do pecado? Ele ficou lá no céu? Ele desceu como homem. Ele foi a nossa fraqueza. Vou conversar com você. A Bíblia fala que ele se compadeceu, ele sabe o que é sofrer. Por isso que na cruz ele falou, Senhor, Deus, perdoa porque eles não... desculpa. Perdão. Obrigado, Pai. Sabe o repreensor. Geralmente é o Roma que faz isso lá no fundo da pessoa. O sábio repreensor. Jesus diz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quando você se relaciona, você tem 2 comportamentos. O ouvir empático e o olhar de compaixão. O ouvir empático não é o que eu faria no lugar do meu filho, porque isso não é empatia, isso é soberba. O ouvir empático é, por que ele está fazendo isso? Quais comportamentos estão gerando esse resultado? E aí você vai ter compaixão. Agora eu vou aí na fraqueza dele, mas eu vou deixar ele lá? Não, de forma alguma. Nós vamos precisar sair dele, meu filho. Vamos caminhar, vamos progredir, nós precisamos melhorar. Porque também é crueldade. Você vê uma dificuldade, entendeu o problema, deixa que um dia ele atina, né? Não. Nós precisamos nos desgastar. E em Contagem, da última vez que eu fui, aconteceu algo tão lindo, tão lindo. Uma irmã que tinha 20 anos, ela é esposa de um irmão queridíssimo lá no nosso meio, ótimo, no meio dos irmãos em Contagem, e ele pelejando por 20 anos, firme, duro. E ela tinha literalmente, ela falou, 20 anos, vocês podem ver na internet essa reunião, 20 anos que não colocava o pé no local, cheio de barreiras, cheio de dificuldade com os irmãos, porque foram faladas palavras no tempo errado, do modo errado, essa irmã se travou, e depois de 20 anos, o Senhor resgatou essa irmã,
E eles foram lá na frente, na hora da ceia, e foi lindo. E aí o irmão Hélio chamou ele de novo e falou, não, a gente não pode deixar isso passar esse momento, porque talvez nem todos conheçam a história dessa irmã. E aí, quem conhecia a história, estava todo mundo chorando, porque ninguém acreditava que ia dar jeito, né? Tanto que o irmão falava assim, irmãos, queria muito ter reunião lá em casa, mas não vai acontecer, minha esposa não gosta, não quer ver os irmãos nem tentado. Mas ele perseverou, 20 anos. Então, se você está numa situação onde os seus filhos estão distantes, a palavra do Senhor para você é persevera. O Senhor é especialista em recomeço. O Senhor é especialista em recomeço. Nós vamos precisar nos desgastar. Como pais, nós temos que andar em dobro essa milha. Como pai, nós vamos ter que gerar esse relacionamento. Como pais, nós vamos ter que guiar esse relacionamento. Mas nós precisamos nos desgastar. Amém? Então nós entendemos que dureza não produz santidade. Relacionamento sim. Quer que seu filho sirva ao Senhor? Seja um modelo para ele. Vocês sabem como que educa um cão pastor? Pastor não, um cão de caça. Normalmente eles pegam um cão mais velho, mais experiente e amarram uma cordinha no filhotinho. Então quando o caçador dá o comando, é isso mesmo? Aí o filhotinho fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fico imaginando, né? Aí o cachorro mais velho fica quieto, agora é só olhar. Aí eles vão olhar para um, aí ele olha para o cachorro mais velho, aí está olhando para lá, eu vou olhar para lá. Aí ele dá um outro comando, ele sai correndo, o cachorrinho não sabe o que está acontecendo, mas está olhando. Com o tempo, esse filhotinho ouviu o comando, ele já sabe o que fazer. Então, se você quer promover no seu filho um caminhar de santificação, você precisa ser esse exemplo. Não é impor, não é ir na dureza, na irredutibilidade, mas é sendo esse parceiro que vai instruir com o caminhar. Isso vai produzir muito mais vida. Um dos problemas que nos assola é o orgulho, que às vezes, né, você compartilhou sobre isso? Não, né? Sobre orgulho? Compartilhou? Tem assolado as assembleias. E eu percebi que era um problema que eu, não pode falar que eu tinha, né? Que o orgulho, uma vez que você, que eu tenho sido tratado, o orgulho. E eu percebi isso, o Senhor me mostrou através da Tisa. A Tisa tinha 5 anos, a gente sempre deu muita fala para ela, né? Filha, o que você pensa sobre isso? Filha, o que você faz? E uma vez ela virou para mim e falou assim, pai, eu não vou falar não adianta, você não muda. Quando ela falou isso, nossa, eu chorei igual um bebê. E eu falo para ela, filha, não desiste, papai, não. Realmente. Papai é duro, mas papai não vai ficar assim. Eu vou aprender a ouvir. E realmente, não precisa ser tudo do meu jeito. Não precisa, tem várias formas de chegar a um resultado. E eu pedi perdão para ela, porque a visão que ela tinha de mim era um pai irredutível, que não era maleável. Então, para ela, eu era um muro e não uma ponte. Examine-se. Você tem sido uma ponte para levar os seus filhos ao Senhor ou um muro? Que os seus filhos olham para você e falam assim, não, Senhor, eu acho que não vou querer não. Eu compartilhei com os meninos do grupo, nosso grupo ali, que Tisa me perguntou assim, ela falou assim, pai, vai ter reunião aqui em casa, né? Eu falei, por quê, filha? Ela falou, do mesmo jeito, os adultos ficam aqui sem fazer nada, as crianças vão para lá brincar, depois acaba a gente come. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, que a visão que ela tinha da reunião era isso, que adultos ficavam parados sem fazer nada e as crianças iam brincar. Eu falei, filha, mas não era assim desde o início não, filha. Você tinha língua de fogo aparecendo, os locais balançavam, um vento impetuoso acontecia e tal. E você já foi numa dessas? Pois é, filha, no início era assim.
E eu fiquei envergonhado. Não por causa da reunião, mas porque ela não via isso em mim. Entendeu? Não era por causa dos irmãos, é porque eu preciso ser esse padrão para minha filha. Ela fala assim, pai, vamos na reunião. Porque ela vê no pai dela um proceder diferente, um fogo, um poder espiritual, que ela fala assim, não tem como eu ir para outro lugar. Entendeu? Eu precisava ter esse relacionamento. Ela falava, papai é diferente. Papai parece que é esse Senhor que ele fala. O falar é muito bonito. Quem conheceu a minha mãe sabe que ela foi muito dura, né? Minha mãe era muito dura, uma mulher espetacular. Mas era dura, o bichinho era firme. Toda a vida eu dei muito trabalho na adolescência. Não parece, mas eu andava de unha pintada de preto. Eu andava com corrente pendurada. E minha mãe chorava muito, muito. E sempre dura. Mas sabe quando foi que a realidade mudou? Quando eu voltei de Patos para Contagem, eu fui trabalhar com ela. Eu falei, mãe, eu preciso trabalhar, você me ensina a costurar? Ela falou, beleza. A gente saía às 5h30, porque a gente andava 1 hora para chegar na casa da minha tia, e a gente passava o dia inteiro juntos. Aí eu vi, uau, essa senhora é diferenciada demais. Porque ali nós nos relacionávamos. E aí ela começou a chamar, filha, eu vou no evangelismo em tal cidade, vão comigo. E nós íamos. E eu vi aquele proceder dela, eu falei assim, gente, isso é diferente. Foi além das palavras que ela me ensinou. Ah, Rafa, você está falando comigo então que eu não preciso falar. Isso aí é você se esforçando para me entender errado. Você precisa falar, fala. Precisa plantar a palavra, precisa ensinar, mas você precisa também se relacionar. Não adianta ser só duro, minto, não adianta ser duro. Você pode ser firme, você pode ensinar, educar e repreender, mas você precisa relacionar. Eu anotei uma frase aqui, que é o nosso último versículo para finalizarmos. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para quem os enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Dizer o que você sabe sem entender o contexto não traz vida, limita o falar de Deus. Precisamos estar atentos ao que Deus está dizendo para nós e o que Ele quer que nós digamos aos irmãos. O rito por si só não produz vida. Nós precisamos viver, nós precisamos gastar tempo juntos, nós precisamos compreender, nós precisamos viver em comunidade, congregando, tendo tudo em comum, perseverando. Hoje, você vai sair daqui e pode ter 2 atitudes. Simplesmente esquecer ou pegar essa palavra e ir diante do Senhor e perguntar, Senhor, aonde eu preciso aprender os princípios de um sábio falar? Aonde eu estou negligenciando o relacionamento? Aonde eu preciso amadurecer o ouvido quando alguém me repreende? Será que nós somos sábios o bastante para ouvir a pessoa que nós consideramos menor que nós? Já está errado o princípio, né? Porque a palavra fala que nós devemos considerar todos superiores a nós mesmos. Mas a realidade é que muitas das vezes a gente pensa, não, mas esse irmão tal, fraco. Nós não ouvimos o que Deus tem para falar. Então, meus irmãos, com isso concluo esse tempo. Oi. Só queria falar da questão do outro, eu vou só dar uma voltada lá no primeiro versículo que você falou a respeito de falar que sempre com base na Bíblia. Vai bom. Com base na Bíblia, a gente vê que o Senhor ele fala a mesma coisa desde o início de Gênesis até os dias de hoje. Nós somos todos de por aí para falar também. Apesar de estarmos todos no mesmo caminho, nós estamos em lugares diferentes desse caminho.
Então, se eu sou exemplo, né? Sempre, não dá para falar uma coisa que você fala uma pessoa madura, não dá para falar com uma criança de 2 anos do mesmo jeito que ele fala com uma adulto. Então, assim, o Senhor, ele fala a mesma coisa do início ao fim da Bíblia, é sobre Jesus, sobre o sacrifício, sobre o preço que ele pagou. Mas ele sempre vai falar da forma que a gente consegue entender, segundo as nossas compreensões. Não exatamente que ele muda falar dele, mas ele muda a forma que a gente compreende. Por exemplo, por um período da caminhada, você entende de uma forma, ele não vai te falar de outra forma. Ele vai falar da maneira que ele entende. Então, é só isso. Irmãos, quanto tempo nós temos? Ela falou uma coisa aqui que eu tinha notado, eu acho que podemos gastar mais 15 minutos? Ou está na hora? Está na hora, Beto olhou que está na hora. Ficamos para uma próxima reunião, então, falar sobre isso. Muito obrigado, irmãos, por esse tempo, que o Senhor nos conduza à revelação da palavra dele. Vamos orar, agradecer? Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é a verdade e nós podemos nos debruçar nela para compreender a tua vontade, Senhor. Compreender aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos falar, como que nós precisamos plantar. Senhor, nos ajude a olhar e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Olhar e reconhecer o Senhor na vida dos nossos irmãos. Senhor, nos ajude para que nós possamos, com nossas atitudes, glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.